Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, onde sempre conversamos a respeito de fundos imobiliários. E neste vídeo vamos conversar a respeito de um fundo imobiliário que está muito bom nos pagamentos mensais de dividendos. Simplesmente 1,41% de dividend yield no mês. Um pagamento excelente. Temos então o URPR11, que é do segmento de recebíveis. Não é novidade, fundos imobiliários no segmento de recebíveis estão pagando muito bem no presente momento. A cotação deste fundo está a R$ 115,66 a cota, dando um rendimento mensal no momento da gravação do vídeo de R$ 1,64. Como eu disse para vocês, isso vai significar um dividend yield de 1,41%. O dividendo dos últimos 12 meses alcançou os 19,32%. E por que eu escolhi o Urca Prime Renda? Qual foi o critério? O primeiro dele, exatamente o dividend yield fantástico que este fundo está pagando. Outro critério utilizado é com uma grande participação no IFIX ou uma relevante participação no IFIX, 0,99%, e com uma média diária de liquidez de R$ 2.700.000. Entretanto, nem tudo são boas notícias. O preço sobre o valor patrimonial, neste momento, 1,21. Isso significa que está num preço de mercado bastante caro. Um PVP de 1,21 não significa exatamente que é um mau negócio por estar caro. Não quer dizer que está com um preço elevado que deva ser desconsiderado nas análises ou na possibilidade de aquisição. Nem tudo que está caro é um mau negócio. Com relação à variação do preço da cota nos últimos 12 meses, o preço da cota caiu um pouco mais de 6%, o que está sendo bastante recorrente em vários ou na maioria dos fundos imobiliários, uma vez que na atual circunstância a renda fixa está sendo bastante procurada pelos investidores, o que por outro lado vai significar que o fundo imobiliário passa a ser uma ótima oportunidade. Agora nós vamos falar com detalhes a respeito da distribuição dos dividendos. Nós temos o R$ 1,64 no último mês. Em relação à data da gravação deste vídeo, nós observamos que estamos com, vamos dizer, os últimos 4 meses, uma posição mais previsível no pagamento dos dividendos. E nesta tabela que trago para a nossa observação, temos que meses anteriores os dividendos eles foram bastante divergentes, sem a previsão de um valor constante, o que de todo não é ruim. Mas os cálculos com relação ao dividend yield de 12 meses, ele fica um pouco mascarado como se fosse o melhor dos fundos imobiliários, quanto na verdade nós temos o reflexo de altos e baixos no pagamento de dividendos. Mas parece que a partir desses últimos 4 meses temos uma situação de constante pagamento ou de maior previsibilidade no valor. Agora nós vamos conversar sobre aquela tradicional conta que nós fazemos, que trata-se dos R$150.000 e os R$300.000 convertidos em cotas do RPR11. Trago sempre esta conta no sentido de que, caso tivéssemos um imóvel negociável por R$150.000 ou negociável por R$300.000, desfazendo deste imóvel, pegando em capital, em dinheiro, convertendo em cotas deste fundo imobiliário, teríamos então para os R$150.000
o total de 1.297 cotas que nos devolveria todos os meses, considerando o rendimento atual, no pagamento de dividendos de R$ 2.126. Para os R$300 mil, já trago a conta, um pagamento de dividendos na casa dos R$ 4.253. Agora eu pergunto para cada um que esteja assistindo este vídeo: um imóvel com valor negociável de R$ 150 mil é alugável por qual valor aí na sua região, aonde você está residindo? Um imóvel no valor de R$ 300 mil, quanto que vai devolver de aluguel aí aonde você está residindo? Mas caso você não esteja familiarizado com os termos que eu disse aqui, como por exemplo o que é um PVP, o que é um Dividend Yield, eu vou trazer um card para você que vai ficar aqui em cima, primeiramente em relação ao PVP, e na sequência nós vamos colocar também aqui em cima um card que vai explicar o que é um Dividend Yield. Agora nós vamos fazer uma rápida observação no relatório que o gestor divulgou em relação ao momento que estamos gravando este vídeo. Eu trago a seguinte informação relevante, que a distribuição de rendimentos ela é mensal, como se espera, e que nós temos aqui o foco das novas alocações está em loteamentos e empreendimentos residenciais, e as novas operações de multipropriedade representam uma concentração menor do que a atual. Houve recentemente uma 5ª emissão de cotas para fazer a captação de recursos no mercado, de forma a aumentar o caixa e que vai ser investido em novos pisos, novos recebíveis. E como mostra aqui na consideração do gestor, esse investimento do fundo será em loteamentos e empreendimentos residenciais. Quero mostrar no relatório mensal as operações em carteira que nós temos aqui demonstrado no relatório. Todos os ativos em que o fundo alocou o seu patrimônio são certificados de recebíveis imobiliários. A taxa está aqui, praticamente todos o IPCA, mais uma taxa anual. Então aqui está a alocação dos recursos deste fundo imobiliário. Então, continuando a nossa observação, eu quero destacar neste slide que o gestor montou no relatório mensal, exatamente este aqui. A quantidade de operações, nós temos, no caso, a demonstração das 5 emissões de cotas, começando aqui em 2020, resultou em 5 CRIs. Com as novas emissões de cotas e a captação de recursos no mercado, estamos no atual momento, entrando em 2022, com 15 CRIs em 8 estados. Isso significa uma maior segurança para este fundo imobiliário. Vamos considerar que no início deste fundo imobiliário, com 5 CRIs, um deles desse algum problema de inadimplência, algum problema um pouquinho mais sério. Este problema afetaria em 20% este fundo imobiliário. Nesse atual momento, com 15 CRIs que tem esse fundo imobiliário, caso aconteça algum problema com apenas um desses CRIs, desses certificados de recebíveis, isso impactaria mais ou menos pouco mais de 6% neste fundo imobiliário. Portanto, este crescimento do fundo também vai proporcionar um crescimento na segurança deste fundo imobiliário. Outra análise que também vou fazer é o número de cotistas. Cada emissão feita também aumenta o número de cotistas. Isso significa uma maior capacidade de negociação de cotas na Bovespa. No caso de, por exemplo, querer fazer a venda das cotas no montante grande que tenhamos,
Então, a facilidade dessa venda já da noite para o dia, ela fica muito mais expressiva, com um número muito maior de cotistas e de pessoas interessadas em fazer negócios com este fundo imobiliário. Vamos continuar com a nossa análise. E aqui nós temos um resumo das operações. Por exemplo, nesta parte do slide, alguns dos empreendimentos que foram objeto de certificados de recebíveis imobiliários. Por exemplo, nós temos este loteamento em Itapetininga, no valor de 74 milhões, que está no IPCA mais 12,65%, e os pagamentos são mensais. Então aqui nós temos uma demonstração desse resumo, são vários, são 15 CRIs, mostrando suas garantias, né? Desta forma bastante esmiuçado, aonde está alocado o patrimônio deste fundo imobiliário. Estas são as informações que considerei mais relevantes para a nossa observação a respeito deste fundo imobiliário. Espero que isso tenha colaborado, contribuído com o seu abastecimento pessoal de informações a respeito deste fundo imobiliário, o RPR11, o Urca Prime Renda, e que neste momento está com um dividend yield de 1,41%, pagando 1,64 por cota. Caso não seja inscrito neste canal, faça sua inscrição, estaremos sempre conversando a respeito de fundos imobiliários. E deixe o seu like, o seu gostei para este vídeo.